Se você passasse uma única noite de amor com um estranho, teria coragem de trabalhar para ele, sem contar quem você é? April Summers nunca imaginou que uma noite pudesse assombrá-la por tanto tempo. Foi há um ano, quando ela entrou em um bar mal iluminado, na noite mais fria que Chicago havia visto em anos. A neve grudava em seu casaco de segunda mão, enquanto ela empurrava a pesada porta de madeira, os olhos vermelhos de tanto chorar. Tudo o que ela precisava era de calor, talvez um canto silencioso onde pudesse desaparecer. Mas naquela noite, o universo decidiu que ela seria vista. Sentado 2 bancos adiante estava Damon Blackwell, o homem que fazia manchetes por fechar negócios milionários antes do café da manhã e romper noivados antes do jantar. Ela já tinha visto seu rosto em revistas que sua colega de quarto costumava folhear, sussurrando rumores sobre o bilionário que nunca sorria. Na vida real, ele parecia ainda mais frio do que a neve lá fora. Um homem intocável atrás de um copo de bourbon pela metade e uma gravata afrouxada. Seus olhos se encontraram no espelho atrás do bar. Talvez fosse o jeito como April parecia não ter mais para onde correr. Ou talvez fosse o vazio no olhar de Damian que os aproximou. Ele não sorriu. Apenas ergueu o copo e pediu outro, fazendo um gesto quase imperceptível com a cabeça para que ela se juntasse a ele. Sentaram-se juntos sem trocar uma palavra por quase uma hora, 2 estranhos respirando a solidão um do outro. Quando ele finalmente se inclinou, April pôde sentir o cheiro da chuva que ainda grudava em seu casaco, o perfume caro que não escondia o quanto ele estava cansado. "Você parece alguém que precisa esquecer algo", disse ele, com a voz baixa e despreocupada. Abril quase riu da honestidade. Talvez ela precisasse mesmo, talvez ele também. Quando ele a convidou para ir embora com ele, ela não disse não. Não perguntou seu nome. Ele também não perguntou o dela. Não houve perguntas, nem promessas, apenas o calor da mão dele sobre a dela enquanto voltavam para a tempestade e entravam no carro preto, à espera na calçada. No banco de trás, nenhum dos dois falou. Ela sentia o coração batendo na garganta. Via os olhos dele, observando seu reflexo na janela escura. Ele roçou os dedos nos dela uma vez, testando-a. Ela não se afastou. O hotel no centro da cidade cheirava a mármore antigo e segredos silenciosos. Ele reservou a cobertura sem pestanejar. Quando as portas do elevador se fecharam, o mundo se reduziu ao sussurro da respiração dele contra seus cabelos. Aquela noite foi suave e intensa ao mesmo tempo, feita de neve derretendo sobre a pele aquecida, e de verdades que ela não ousava dizer. Era sua primeira vez, mas ela não queria piedade, só queria se sentir desejada, pelo menos uma vez. Quando acordou antes do amanhecer, o braço de Damon estava sobre sua cintura, pesado com o peso de um homem, que nunca deixava ninguém se aproximar. Ela escapou sem fazer barulho, vestiu o casaco e deixou para trás apenas a leve marca de batom na gola da camisa dele. Disse a si mesma que foi apenas uma noite, que ele a esqueceria até de manhã. Talvez ela também o esquecesse, mas os sonhos têm uma maneira cruel de se agarrar aos vivos. Um ano depois, April estava diante dos portões de ferro de uma mansão à beira de um lago, ao norte de Chicago, apertando com força o cabo de sua mala de segunda mão, até os dedos doerem. Sua amiga Maya havia prometido um emprego ali como empregada da família Blackwell. O salário era suficiente para impedir que as contas do hospital de seu irmãozinho a engolissem por completo. Achava que poderia suportar qualquer coisa por ele. O que ela não sabia era que atrás daqueles portões estava o mesmo homem cujo suspiro ainda a assombrava em seus sonhos. O mesmo homem que a olharia nos olhos e jamais adivinharia quem ela realmente era. April Summers pensou que poderia se esconder para sempre. Ela estava errada. April Summers nunca tinha estado em uma casa como a propriedade dos Blackwell. Desde o momento em que passou pelos portões, sentiu seus tênis baratos afundarem em um mundo diferente,
A entrada principal era longa e sinuosa, ladeada por postes de ferro e fileiras de arbustos bem aparados. Além deles, a mansão repousava à beira do lago Michigan como um segredo antigo, suas paredes de pedra meio escondidas atrás de carvalhos velhos que sussurravam com o vento. Ela manteve a cabeça baixa quando o mordomo abriu a porta da frente, com medo de que seus olhos arregalados revelassem o quanto se sentia pequena entre os pisos de mármore e janelas de vidro intermináveis. A ala dos funcionários ficava nos fundos da casa, separada por um corredor estreito com cheiro de madeira polida e roupas recém-lavadas. Maya, sua amiga, e a única razão pela qual ela havia conseguido o emprego, a recebeu ali com um abraço que April precisava mais do que queria admitir. Maya era alguns anos mais velha, gentil, mas afiada o suficiente para sobreviver em lugares que April mal conseguia imaginar. Trabalhava para os Blackwell desde os 18 anos, começando como empregada meio período, e agora supervisionava a equipe de limpeza. April sabia que Maya só estava saindo porque estava grávida de 6 meses do segundo filho. Isso significava que abril precisava ser perfeita, ao menos até Maya voltar. O quarto de April era pequeno, mas limpo. Uma cama estreita sob uma janelinha, um banheiro compartilhado no fim do corredor e um uniforme dobrado sobre a cadeira ao lado da cômoda. Ela passou os dedos pelo tecido, se perguntando se aquilo a esconderia bem o suficiente. Ela podia ser invisível ali, apenas mais uma garota espanando prateleiras e trocando lençóis. Poderia mandar dinheiro para Detroit toda semana, para Noah, seu irmãozinho, e talvez pela primeira vez, não sentir que estava se afogando. As regras da mansão eram simples, mas rígidas. Ninguém incomodava o senhor Blackwell sem permissão. Sua ala privada no terceiro andar era proibida, exceto para a Sra. Cole, a governanta que comandava os funcionários com ameaças educadas. A Sra. Cole explicou a hierarquia enquanto entregava a April uma lista de tarefas diárias. Seu tom era firme, mas não cruel. Fique fora do caminho dele, cumpra seus horários, não faça fofocas, não faça perguntas. Era só isso que esperavam dela. Fácil o suficiente, pensou April. Ela passou a vida inteira tentando ser invisível. O que April não sabia era que Damon Blackwell raramente ficava tempo suficiente em casa para que os funcionários o vissem. Estava sempre viajando entre Chicago, Nova York e onde quer que seu império imobiliário exigisse. O boato entre as empregadas era que ele não tinha mais coração para se partir. Seu último noivado terminara num escândalo tão discreto que ninguém conseguia descobrir o verdadeiro motivo. A Sra. Cole o descrevia como disciplinado, mas solitário, um homem cuja vida cabia dentro de uma caixa de ferro que ele mesmo havia construído. Quando April o viu pela primeira vez do corredor dos fundos, congelou por instinto. Ele estava parado junto à janela da biblioteca, com o telefone no ouvido, olhar distante e a boca firme na mesma linha fria que ela lembrava daquela noite. Ele não havia mudado. O terno caro, o cabelo impecável, a postura de quem nunca se curva para ninguém. Ele não a viu. Ou talvez tenha visto, e apenas escolheu não olhar 2 vezes para a garota carregando um cesto de lençóis limpos. Ela se abaixou atrás da escada antes que ele se virasse. Durante horas depois, suas mãos tremiam enquanto dobrava toalhas, polia mesas de vidro, arrumava flores que estariam mortas no dia seguinte. Repetia à noite em sua mente, o calor da respiração dele em sua pele, o quanto se sentira segura por algumas poucas horas fugazes. Nunca pensou que ousaria sentir de novo. Maya a encontrou parada junto à janela dos fundos naquela noite, olhando para o lago como se ele pudesse lavar seus segredos. Não o olhe por muito tempo, disse Maya, meio brincando, meio advertindo. Ele não é o tipo de homem que você pode encarar por muito tempo. Abril forçou uma risada. Queria contar tudo à amiga, como seu coração disparava no peito ao ouvir a voz dele, ecoando pelos corredores de mármore.
Como parte dela queria que ele se lembrasse dela, enquanto outra parte rezava para que isso nunca acontecesse. Mas alguns segredos era melhor manter em silêncio, pelo menos por enquanto. Naquela noite, April ficou acordada ouvindo o vento entrar pelas frestas da janela antiga, o ar frio mordendo sua nuca. Em algum lugar lá em cima, atrás de portas pesadas, Damon Blackwell provavelmente também estava acordado, traçando planos para comprar metade da cidade, enquanto ela se deitava em um colchão fino, se perguntando se conseguiria sobreviver até o fim do mês. Prometeu a si mesma que não seria notada, que não seria descoberta. Limparia a casa dele, lavaria seus pisos, dobraria suas camisas e desapareceria antes que ele olhasse de perto o suficiente para reconhecê-la. Ela devia isso a Noah, e a parte de si mesma que ainda acreditava que certos segredos poderiam continuar enterrados se ela os escondesse fundo o bastante. April se adaptou à rotina mais rápido do que esperava. Os dias se misturavam uns aos outros, marcados apenas pelo rangido dos pisos polidos e pelo zumbido distante dos carros passando pelos portões. Ela acordava antes do amanhecer, prendia o cabelo bem apertado, vestia o uniforme e se movia de quarto em quarto como um fantasma que sabia que era melhor não ser visto. Às vezes parava na porta da cozinha quando a Sra. Cole falava sobre entregas, ou na lavanderia quando Maya ligava para dar notícias, mas na maior parte do tempo mantinha a cabeça baixa e as mãos ocupadas. Era mais seguro assim. Durante uma semana, Damon Blackwell mal cruzou seu caminho. Saía cedo, voltava tarde e, quando estava em casa, permanecia trancado em seu escritório ou atrás de portas fechadas. Os funcionários cochichavam sobre seus hábitos, que tomava café preto, que odiava barulho, que não deixava ninguém entrar no escritório sem ser chamado. April achava que conseguiria levar aquilo para sempre. Sabia como ser invisível melhor do que ninguém. Mas até garotas invisíveis deixam sombras. E até sombras podem trair. Foi numa manhã de quinta-feira que o plano cuidadosamente montado de April começou a ruir. Ela estava recolhendo roupa suja no quarto de hóspedes quando ouviu passos atrás de si. Virou-se esperando ver a senhora Cole, ou talvez uma das empregadas novas, mas em vez disso encontrou Damon parado no fim do corredor, os olhos fixos nela, como se ela tivesse chamado seu nome em voz alta. Ele usava um terno escuro, sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa abertos. Era muito cedo para ele estar em casa. Ela sentiu o sangue sumir do rosto quando ele deu um passo mais perto, a expressão indecifrável. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Os olhos de Damon desceram para o cesto nos braços dela e voltaram para seu rosto. Seu olhar parou em sua garganta, onde a gola do uniforme se abria levemente. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas a fechou de novo, o maxilar tenso. April baixou a cabeça rapidamente e murmurou um pedido de desculpas que se prendeu em sua garganta. Ela se afastou, abraçando o cesto contra o peito, mas ao passar por ele, sentiu a manga do casaco dele roçar em seu braço. Foi apenas um segundo, mas enviou um arrepio pela sua espinha que a deixou com os joelhos fracos. Ele não a impediu, apenas a observou ir embora, o peso do olhar dele ainda apertando suas costas muito depois de ela virar a esquina. Naquela noite, ela ficou acordada, revivendo aquele momento repetidamente, até que o sono finalmente a dominou. Na manhã seguinte, a Sra. Cole lhes entregou uma nova tarefa. O Sr. Blackwell quer lençóis limpos no quarto dele hoje, disse em tom casual, mas com um olhar afiado o bastante para prender April no lugar. Seja rápida. Ele vai para Nova York esta noite. April assentiu, ignorando a forma como o coração batia descompassado em seu peito. Disse a si mesma que seria simples. Entrar e sair. Ele não estaria lá. Nunca estava durante o dia. Bateu suavemente na porta por hábito, esperou e entrou no quarto enorme que mais parecia uma suíte de hotel,
do que um lugar real, onde alguém morava. Tudo ali cheirava vagamente a cedro e sabonete caro. Ela quase podia fingir que era o quarto de outra pessoa, até ver a camisa jogada sobre a cadeira de couro. Ela congelou. Era branca, impecável, mas na gola um leve borrão de batom florescia como uma mancha antiga. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela se aproximou, incapaz de se controlar. Seus dedos pairaram sobre o tecido. Sabia exatamente de onde vinha aquela marca, o quão descuidada fora naquela noite no hotel, quando encostara os lábios no pescoço dele e deixara um vestígio que nunca quisera que ficasse. Uma voz atrás dela quebrou o encanto. Isso não é seu. As palavras de Damen foram suaves, mas afiadas o bastante para fazê-la estremecer. Ela se virou de supetão e o encontrou encostado no batente da porta, braços cruzados, observando-a com olhos que não deixavam passar nada. Ela gaguejou um pedido de desculpas, mas as palavras saíram quebradas. Ele se afastou da porta e deu alguns passos, cada um lento, medido. Um predador circulando uma presa que ainda não decidira se queria capturar. "Por que está aqui?" perguntou, o tom mais curioso do que zangado. A mente de April correu atrás de uma resposta que não traísse suas mãos trêmulas. "Me pediram para trocar os lençóis, senhor", disse, com a voz mal firme. Ele a olhou por um longo momento, e então olhou para a camisa que ela quase havia tocado. Esticou o braço por cima dela, roçando o ombro dela com o próprio, e pegou a camisa da cadeira. Virou-a nas mãos como se procurasse alguma coisa. April mal conseguia respirar. Ele estava tão perto que ela podia sentir o leve perfume de sua colônia, o mesmo cheiro que carregara nos cabelos por semanas depois daquela noite. Ele deixou a camisa sobre a cama, os olhos voltando para os dela. "Faça seu trabalho", disse baixinho, e recuou, deixando a porta aberta ao sair. Ela achou ter ouvido ele parar no corredor, mas quando teve coragem de espiar, ele já havia ido embora. April terminou a tarefa com os dedos trêmulos. Esticou os lençóis até que o colchão rangesse, dobrou o cobertor extra com perfeição e fugiu do quarto antes que o cheiro dele afundasse sua determinação. Mas, a partir daquele dia, algo mudou. Damien passou a chegar mais cedo. Às vezes ficava um tempo na sala de estar enquanto April espanava as estantes próximas. Às vezes, cruzava com ela no jardim, onde ela aparava flores murchas dos arbustos. Nunca falava primeiro, mas seus olhos falavam, pesados com perguntas que ele parecia cuidadoso demais para fazer. Numa noite, ela estava carregando uma caixa de toalhas limpas pelas escadas dos fundos, quando o encontrou parado no patamar, o telefone no ouvido, os olhos fixos nela enquanto ela congelava 3 degraus abaixo. Ele encerrou a ligação sem desviar o olhar. "Você parece cansada", disse ele com um tom mais suave do que ela esperava. April apertou mais a caixa. "Estou bem, senhor", mentiu. Mas ele inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse lendo cada linha de seu rosto. Esticou a mão e afastou uma mecha solta de cabelo da orelha dela, os dedos frios contra sua pele quente. "Você deveria descansar mais, Aus", murmurou, e então se afastou para deixá-la passar. Naquela noite, April ficou deitada, traçando com os dedos o fantasma do toque dele em sua bochecha. Odiava o quanto queria mais daquilo. Na manhã seguinte veio um problema que ela não esperava. April encontrou seu irmãozinho Noah esperando na porta da cozinha, pálido e tremendo, com uma mochila aos pés. Ele tinha fugido da casa da tia novamente, doente demais para ficar sozinho, jovem demais para entender o quanto era perigoso estar ali. Ela o puxou para dentro da despensa e o abraçou com tanta força que ele soltou um gritinho de protesto. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou ela, com o pânico escorrendo por cada palavra. "Senti sua falta", disse Noah simplesmente, enterrando o rosto no ombro dela. Ele era só ossos e pele febril.
Ela queria chorar, mas não havia tempo. Fez para ele um ninho de cobertores no armário de armazenamento e prometeu trazer comida quando pudesse. Se a Sra. Cole o encontrasse, os dois seriam expulsos. Se Damen o encontrasse, ela nem conseguia pensar tão longe. Mas segredos têm o hábito de escapar. 3 noites depois, April estava levando uma tigela de sopa para Noah, quando quase trombou com Damien do lado de fora da despensa dos fundos. Ele olhou para uma bandeja em suas mãos e depois para a porta entreaberta do armário atrás dela. "O que está escondendo, April?" perguntou, com a voz baixa e perigosa. Ela recuou até as costas baterem na parede. "Por favor", implorou, antes que pudesse se conter. Ele empurrou a porta e encontrou Noah encolhido sobre um monte de cobertores, respirando com dificuldade, olhos arregalados de medo. Damen olhou do menino para Abril, depois de volta para o menino, peças se encaixando em sua mente, mesmo que ele ainda não soubesse toda a história. "Levante-o!" ordenou Damien, a voz tensa. April obedeceu sem discutir, ajudando Noah a se levantar enquanto sua mente girava em busca de desculpas que sabia que não funcionariam. Damen não gritou, não chamou a Sra. Cole. Apenas ficou parado e observou enquanto April cuidava do irmão, pressionando a mão na testa úmida dele, sussurrando promessas suaves de que tudo ficaria bem. Quando Noah começou a tossir, Damen se aproximou, sua mão roçando o braço de April, ao se inclinar para pegar o menino com uma gentileza surpreendente. Ele carregou Noah pelo corredor, como se não pesasse nada. April seguiu atrás, o coração batendo tão alto que não conseguia ouvir os próprios pensamentos. Damen os levou para o quarto de hóspedes próximo à sua ala privada, deitou Noah na cama e se virou para April com olhos que aprenderam no lugar. "Explique", disse ele, e desta vez sua voz não deixou espaço para mentiras. April ficou congelada perto do pé da cama, os olhos fixos no rosto pálido de Noah, enquanto lutava para encontrar palavras que não piorassem tudo. Damien encostou-se à cômoda, braços cruzados, o olhar frio, mas não cruel. Não se mexeu, não a interrompeu, apenas esperou que suas desculpas acabassem para ouvir o que era real. April respirou fundo, trêmula. "Ele é meu irmão. O nome dele é Noé. Ele tem um problema no coração. Nossos pais morreram quando eu tinha 16 anos. Estávamos morando com minha tia, mas ela não consegue cuidar dele, e eu não consigo pagar uma enfermeira." Sua voz falhou na última parte, a vergonha espessa na garganta. Os olhos de Damien voltaram para Noah, que se mexeu fraco sob os cobertores, e depois para April. "Então você o trouxe para cá e o escondeu num armário?" Seu tom era calmo, mas havia algo perigoso por baixo. Abril ergueu o queixo. "Eu não sabia o que mais fazer. Se a Sra. Cole descobrisse, ela me demitiria. Eu precisava do dinheiro para mantê-lo vivo." Damen não falou por um momento. O silêncio na sala ficou pesado, quebrado apenas pela respiração suave de Noah. Finalmente, Damien se afastou da cômoda e se aproximou, tão perto que April podia ver a sombra da barba por fazer em seu maxilar. "Você acha que eu expulsaria uma criança doente, April?" A pergunta foi suave, mas atingiu como um tapa. Ela conteve as lágrimas, balançando a cabeça. "Eu não sabia o que você faria. Você nem me conhece." Por um instante, algo passou pelo rosto de Damien, um lampejo de reconhecimento enterrado sob anos de distância calculada. Ele a olhou do mesmo jeito que naquela noite, embora ela não ousasse acreditar que ele lembrava. Virou-se antes que ela pudesse lê-lo, caminhou até a janela e voltou. Parou ao lado de Noah e pressionou o dorso da mão na testa do menino. Seu toque era gentil, inesperado. "Ele precisa de um médico agora." Abril se enrijeceu. "Eu não posso pagar." Damen a interrompeu com um olhar afiado. "Eu te perguntei sobre dinheiro?" Ele tirou o celular do bolso e ligou sem esperar resposta. April assistiu em silêncio atônito,
enquanto ele falava num tom direto, chamando um médico particular, que chegou dentro de 1 hora, carregando uma maleta de couro preta e o cheiro de antisséptico. Ela ficou ao lado de Noah, enquanto o médico o examinava sob o olhar atento de Damen. O diagnóstico foi claro. A condição de Noah estava piorando. Ele precisaria de uma cirurgia nas próximas semanas, ou os danos seriam irreversíveis. April sentiu o chão sumir debaixo de si ao ouvir isso. Ela sabia que era grave, mas ouvir em voz alta arrancou a pequena esperança à qual ainda se agarrava. Quando o médico saiu, Damian continuou perto da porta, observando enquanto ela ajeitava os cobertores em volta do corpo pequeno de Noah. April forçou-se a levantar, as mãos trêmulas ao lado do corpo. Eu vou embora. Sei que quebrei sua confiança. Só me deixe encontrar outro emprego e levarei Noah para outro lugar. Damian se aproximou, sua voz baixa o bastante para ela sentir antes de ouvir. Para onde você vai, Abril? Onde exatamente pretende escondê-lo agora? Ela não tinha resposta, e ele sabia disso. Ela tentou falar, mas a palavra grudou na língua. A mão de Damen se levantou, pairando sobre o rosto dela como se quisesse tocá-la, mas pensasse melhor. Você não vai embora, não com ele assim. Ele vai ficar aqui até estar forte o suficiente para a cirurgia. E você vai ficar porque ele precisa de você. April engoliu o soluço que subia no peito. Por que você está fazendo isso? Ele encontrou os olhos dela, e por um instante, ela achou ver aquela noite refletida ali. Ele não disse nada, apenas se virou e saiu do quarto, a porta se fechando atrás dele com um clique suave que soou mais como uma promessa do que uma ordem. Os dias passaram em um borrão de ligações para o hospital e orações sussurradas. Damen arranjou o melhor cardiologista de Chicago, pagou depósitos que April nem poderia sonhar em ganhar em uma vida. Ela tentou agradecê-lo, mas sempre que abria a boca, ele a cortava com um olhar que dizia para não estragar tudo com palavras. À noite, ela sentava ao lado da cama de Noah, no quarto de hóspedes, ouvindo os passos de Damian no corredor, imaginando se ele conseguia ouvir o coração dela batendo através das paredes. Certa noite, ela se encontrou na cozinha preparando um chá que não queria, os dedos tremendo demais para segurar a xícara com firmeza. Damen entrou sem dizer uma palavra, alcançou a chaleira, o braço roçando o dela. Nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era como uma confissão que ambos tinham medo de dizer em voz alta. April se virou para sair, mas ele segurou seu pulso, o toque firme, mas não rude. Ela congelou quando ele se aproximou, tão perto que ela sentiu sua respiração em sua têmpora. Por que você fugiu naquela noite? A pergunta quebrou algo dentro dela. Ela queria mentir, mas a verdade escapou antes que pudesse impedi-la. Eu estava com medo. Nunca tinha feito nada parecido antes. Eu não sabia quem você era. Eu só queria sentir algo bom, só uma vez. Quando eu acordei, pensei que você me odiaria se soubesse. Os olhos de Damian escureceram quando ele inclinou a cabeça, estudando-a do mesmo jeito que havia feito no espelho, atrás daquele bar. Ele levantou a mão e traçou o polegar ao longo da mandíbula dela. Você foi embora antes que eu pudesse perguntar seu nome, disse ele com a voz suave, uma lembrança e uma acusação ao mesmo tempo. Abril fechou os olhos. Eu achei que você não se importaria. Ele riu, baixo e sem humor. Eu procurei por você durante meses. Voltei àquele bar todo fim de semana até o gerente me mandar parar de perguntar por um fantasma. Ele soltou o pulso dela como se sua pele o queimasse. O coração de April se retorceu. Achei que você tivesse me esquecido. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos, a primeira rachadura na máscara perfeita que ela já havia visto. Eu nunca esqueci. Eu tentei. Falhei. Ele parou, os olhos se voltando para o corredor onde Noah dormia. Ele é meu? A pergunta caiu como um tapa. Os olhos de April se arregalaram.
Não, Deus não, ele é meu irmão. Damian expirou lentamente, a tensão se esvaindo dos ombros. Por um momento, algo como alívio passou por seu rosto, logo enterrado sob a frieza habitual. Eu precisava saber. Ele se virou como se fosse sair, mas April agarrou a manga de sua camisa sem pensar. Por que você guardou aquela camisa? Ele parou, de costas para ela. Quando falou, sua voz estava tão baixa que ela quase não ouviu. Porque era tudo o que me restava. Ele escapou de seu toque e desapareceu nas sombras do corredor, deixando-a sozinha, com a verdade pulsando sob a pele. Naquela noite, ela ficou acordada, repassando cada palavra, cada toque, cada pergunta sem resposta que os prendia mais do que qualquer um ousava admitir. Ao amanhecer, ela sabia o que tinha que fazer. Noah faria a cirurgia. Ela ficaria até ele estar forte o suficiente para ir embora. E então ela partiria, porque se ficasse mais, sabia que seu coração não resistiria. O modo como Damon Blackwell a olhava, como uma pergunta que ele tinha medo de responder. Na manhã em que Noah foi para a cirurgia, April ficou ao lado da cama, segurando a pequena mão fria dele entre as suas. O quarto do hospital cheirava a antisséptico e esperança estagnada. Noah tentou sorrir para ela, mas suas pálpebras pesavam, e a cada poucos segundos um monitor apitava baixinho, como se lembrasse April de quão frágil ele era. Damian chegou antes do amanhecer, vestido com um casaco escuro e luvas, como se planejasse fazer vigília do lado de fora da sala de cirurgia. Ele não disse muito, apenas assentiu para Abril e repousou a mão sobre o ombro de Noé por um momento, antes de se afastar. Quando as enfermeiras vieram levar Noah, April beijou a testa do irmão e sussurrou promessas que rezava para conseguir cumprir. Damon a observava com uma expressão impossível de ler, as mãos enterradas nos bolsos, como se quisesse impedir a si mesmo de tocá-la. As horas se arrastaram na fria sala de espera. April se encolheu em uma cadeira de plástico, torcendo os dedos no colo até que doíam. Damon ficou próximo à janela, o celular esquecido no bolso, os olhos fixos no céu cinzento. De tempos em tempos, o olhar dele se voltava para ela, mas ele nunca falava primeiro. Quando o cirurgião finalmente passou pelas portas duplas, April se levantou num salto, os joelhos trêmulos. O sorriso do médico era cansado, mas caloroso. Ele vai ficar bem. A cirurgia foi um sucesso. Você poderá vê-lo em algumas horas. O alívio invadiu April tão rapidamente que ela quase caiu no chão. Mas o braço de Damon a envolveu pela cintura, firmando-a. Ela se permitiu encostar nele por um instante a mais do que deveria, antes de se afastar. Queria agradecê-lo, mas as palavras ficaram presas na garganta. A mão de Damon tocou sua bochecha como se fosse dizer algo, mas então o telefone dele vibrou no bolso. Ele a soltou e se afastou para atender, a voz cortante e firme. Ela se virou para não ver sua máscara retornar ao lugar. Naquela noite, levaram Noah de volta para a mansão para se recuperar. Uma enfermeira particular ficou no quarto de hóspedes, mas April se recusou a dormir em qualquer lugar que não fosse a poltrona ao lado da cama dele. Damon não discutiu. Apenas os observava em silêncio, às vezes no meio da noite, deixando canecas de chá pela metade no criado mudo que April encontrava frias ao amanhecer. Por alguns dias, ela se deixou acreditar que haviam encontrado águas calmas. Voltou a se mover como um fantasma, mas dessa vez, Damon a observava abertamente. Às vezes, ela via o reflexo dele no vidro, enquanto limpava as janelas. Às vezes, sentia o olhar dele sobre si no jardim, enquanto regava as rosas que deveriam ter morrido na geada, mas que milagrosamente ainda viviam. Numa noite, April desceu até a cozinha e encontrou a Sra. Cole esperando perto da pia, braços cruzados, lábios apertados numa linha fina. A governanta baixou a voz, mas cada palavra cortou como uma faca. Você devia tomar cuidado. Uma empregada que faz o patrão olhar demais não demora a se ver fora desses portões.
April tentou protestar, mas a Sra. Cole balançou a cabeça. Ele não é para você. Seja lá o que você pensa que sente, seja lá o que acha que ele sente, isso vai acabar mal para os dois. April fugiu, antes que a mulher mais velha visse as lágrimas ardendo atrás de seus olhos. Ela não dormiu naquela noite. Sentou-se ao lado da cama de Noah, traçando os contornos do rosto dele à luz do luar. Ele se mexeu uma vez, meio acordado, murmurando seu nome, e ela pressionou os lábios contra sua testa. Quando a aurora entrou pela janela, ela já havia tomado sua decisão. Ela iria embora. Não agora, mas em breve. Ela devia a vida de Noah a Damen, mas não lhe devia seu coração. Na noite seguinte, ela arrumou uma pequena mala e a escondeu debaixo da cama. Encontraria um lugar mais barato. Talvez levasse Noah de volta para Detroit quando ele estivesse forte o suficiente. Seria difícil, mas seria deles. Ela desapareceria, assim como havia feito antes. O plano fazia sentido, até desmoronar. 2 dias depois, April se viu parada no escritório de Damian por acidente. Tinha ido procurar um livro de registros que a Sra. Cole havia pedido, mas ao entrar na sala revestida de madeira escura, encontrou Damian atrás da escrivaninha, com um copo meio cheio na mão. Ele levantou os olhos quando ela parou na porta. "Entre, Abril", disse ele, com a voz rouca, como se estivesse bebendo palavras em vez de uísque. Ela entrou porque sair parecia impossível quando ele dizia seu nome daquele jeito. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente, mas ela não se sentou. Ficou ali de pé, segurando o fichário que deveria entregar, tentando não encarar o modo como o cabelo dele caía sobre a testa. "Você me odeia?" perguntou ele de repente, os olhos afiados, mas a boca suave. Os lábios de April se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ele se levantou da cadeira e contornou a mesa, parando apenas quando estavam tão próximos que ela podia sentir o calor dele. "Você me odeia, April? Odeia por eu ter feito você ficar? Por eu ter encontrado seu irmão? Por eu ter mantido você aqui quando tudo o que queria era fugir?" Ela deixou o fichário cair no chão. Papéis se espalharam entre seus pés, mas nenhum dos dois olhou para baixo. Sua voz falhou. "Eu não te odeio. Odeio não te odiar. Odeio o jeito como você me olha, sabendo que nós não podemos ser nada." A mão de Damian subiu até sua bochecha, o polegar afastando uma lágrima que ela nem lembrava de ter derramado. "Quem disse que não podemos ser nada?" As palavras foram suaves, mas ainda assim a despedaçaram. Ela tentou se virar, mas a outra mão dele segurou seu pulso, puxando-a para mais perto, até seu nariz tocar o osso de sua clavícula. Ela sentiu quando ele a inspirou. Sentiu seu coração traí-la dentro do peito, batendo com força demais. "Você não me conhece." Ela sussurrou contra a camisa dele, mas Damian riu, um som quebrado e cru. "Eu te conheço mais do que conheço a mim mesmo." Ele levantou seu queixo, forçando-a a encará-lo. "Acha que não me lembro daquela noite? Que não sabia que era você? Você foi embora, mas nunca me deixou de verdade, April. Eu não consegui te encontrar porque você não queria ser encontrada." Ela engasgou com a verdade que guardava há tanto tempo. Ele a beijou antes que pudesse dizer qualquer coisa. Não foi um beijo suave, não foi cuidadoso. Foi o beijo de um homem que esperou demais por algo que não sabia como pedir. Ela se permitiu afundar nele por 1, 2, 3 respirações, até se afastar ofegante. "Noah!" Ela disse o nome como um escudo, mas Damian apenas sorriu contra sua têmpora. "Ele está dormindo. Está seguro. Você também. Nós também." Ela quis dizer não. Quis lembrá-lo de quem ele era, de quem ela era. Mas quando ele a beijou de novo, toda a razão escorregou de sua língua. Naquela noite, ela não dormiu na poltrona ao lado da cama de Noé. Ela não dormiu. Ficou deitada entre lençóis que cheiravam a ele, com a cabeça em seu peito, ouvindo o trovão do coração dele, abafar todos os medos que ainda carregava. Quando amanheceu,
Ela soube que fugir já não era uma opção, mas ficar ainda a aterrorizava. April acordou antes do sol nascer, enrolada nos lençóis que cheiravam a ele, com a bochecha apoiada no ombro nu de Damien, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Por um momento, deixou-se ficar no calor, olhos fechados, ouvindo o ritmo suave da respiração dele e o leve burburinho da casa despertando lá embaixo. Poderia fingir que nada a esperava fora daquele quarto, mas fingir era um luxo que não podia mais se permitir. Ela saiu da cama com cuidado, os pés descalços tocando o chão de madeira gelado. Damien se remexeu atrás dela, a mão procurando no colchão como se quisesse puxá-la de volta, mas ao encontrar apenas o vazio, suspirou e virou de costas, cobrindo os olhos com o braço. April se vestiu em silêncio, pegando o uniforme amassado na cadeira e alisando o tecido com as mãos trêmulas. Parou à porta e olhou para ele mais uma vez, memorizando o jeito como parecia sem a armadura de seus ternos Nonisan, apenas um homem adormecido, vulnerável. Quis voltar para debaixo das cobertas, se enterrar no conforto de seu calor, mas o mundo lá fora não se importava com conforto. Saiu para o corredor, e o frio a atingiu imediatamente. Caminhou silenciosamente até a ala dos hóspedes para ver Noah. Ele ainda dormia, encolhido de lado, respirando de forma constante pela primeira vez em semanas. Aquele simples gesto fez seu coração doer de um jeito que não tinha nada a ver com medo, apenas amor, cru e infinito. Ela se inclinou sobre ele e beijou seus cabelos. Depois sentou-se ao lado da cama por um longo tempo, apenas observando-o subir e descer lento de seu peito. Se pudesse mantê-lo seguro ali para sempre, talvez o fizesse. Mas, para sempre, não pertencia a garotas como ela. Lá embaixo, encontrou a Sra. Cole, à espera no balcão da cozinha, uma caneca de café nas mãos, os olhos afiados mesmo naquela hora. A mulher mais velha estudou April em silêncio por um instante longo demais, depois falou sem rodeios. Ele vai te destruir. April abriu a boca para protestar, mas a Sra. Cole balançou a cabeça. Homens como ele não sabem amar o que não podem controlar. April se irritou. Ele não é assim. A Sra. Cole arqueou uma sobrancelha. Talvez não agora, talvez não com você, mas espere até que você deixe de ser novidade, quando ele lembrar quem é. April odiou a dúvida que se acendeu em seu peito, porque parte dela sabia que aquilo não estava totalmente errado. Virou-se antes que a governanta pudesse ver o brilho em seus olhos. Do lado de fora, o sol nascia sobre o lago congelado. April saiu para o terraço dos fundos, puxando o suéter em volta dos ombros. O frio mordia sua pele, mas ela o acolhia. Fazia-a se sentir desperta, real, menos como se estivesse vivendo o sonho de outra pessoa. Ela não o ouviu se aproximar até sentir a mão dele pousar em seu ombro, quente e sólida. Você sempre foge da minha cama para o frio, disse Damien atrás dela, a voz rouca de sono. April não se virou. Talvez eu goste do frio. Ele deu um passo à frente até que o peito dele roçasse suas costas, os braços deslizando pela cintura dela. Ou talvez você tenha medo do calor. A respiração dele roçou seu pescoço, fazendo-a estremecer de um jeito que não tinha nada a ver com o gelo. Ela se recostou nele antes que pudesse impedir a si mesma. Damien beijou sua têmpora, a voz agora mais suave. Fica! Abriu fechou os olhos com força. Por quanto tempo? Ele se afastou apenas o suficiente para que ela pudesse encará-lo. Pelo tempo que você quiser. Ela queria acreditar mais do que queria respirar, mas antes que pudesse responder, foram interrompidos pelo som de passos rangendo no cascalho. Um carro preto e elegante parou perto da entrada lateral, e antes que April pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma mulher desceu do veículo. Alta, elegante, envolta em um casaco que provavelmente custava mais do que tudo o que April possuía. Seus olhos pousaram primeiro em Damien, depois em April.
e ali permaneceram, frios e avaliadores. O maxilar de Damen se contraiu. Mãe! O coração de April afundou. Linda Blackwell cruzou o terraço com a confiança de quem nunca duvidou que o chão sustentaria seus passos. Ela mal lançou um segundo olhar para April, antes de prender Damen com os olhos. Então é aqui que você tem se escondido. Damen não se abalou. O que você quer, mãe? O sorriso de Linda era fino, quebradiço. Ver meu filho, entender por que parou de atender minhas ligações, descobrir por que a equipe diz que você anda brincando de casinha com a empregada. Abril sentiu a dor no peito, mas a mão de Damen encontrou a dela atrás das costas, apertando uma vez em sinal de alerta para que ela não dissesse nada. Os olhos de Linda se estreitaram. Você acha que ela vai durar? Acha que uma garota como ela vai sobreviver a essa família? A voz de Damen era calma, mas April sentiu o aço nela. Ela não é da sua conta. Linda riu. Tudo sobre você é da minha conta, especialmente quando ameaça o nome que construímos. April puxou a mão, querendo acabar com aquilo. Senhora Blackwell, me desculpe, nunca quis. Linda a cortou com um aceno de mão bem cuidada. Poupe-me do papel de pobre coitada. Nós duas sabemos por que você está aqui. Garotas como você sempre querem algo, dinheiro, um nome, um filho para prendê-lo. April prendeu a respiração. Olhou para Damien, mas ele já se movia, colocando-se entre ela e a mãe, os ombros erguidos como um escudo. Já basta. O sorriso de Linda desapareceu. Você a escolheria em vez de mim? Em vez desta família? A voz de Damian era gelo. Sim. April quis chorar pelo garoto que ele devia ter sido, por conseguir encarar a própria mãe assim, sem hesitar. Os olhos de Linda recaíram mais uma vez sobre April, afiados e cruéis. Então pode ficar com ela, mas não espere que eu limpe a bagunça quando ela te deixar como todas as outras. Ela girou nos calcanhares e voltou ao carro. O silêncio que ficou era mais alto que suas palavras. Damen se voltou para Abril, os olhos escurecidos por algo que ela não conseguia nomear. Não escute ela. April recuou. Talvez ela tenha razão. Talvez isso seja um erro. Damien encurtou a distância em um passo. Você quer ir embora? Seus lábios tremiam. Não. Então não vá. Ele a puxou para o peito, os braços ao redor dela como ferro. Eu não me importo com o que ela diz. Não me importo com o que pensam. Você é minha, Abril. É desde a primeira noite. Ela enterrou o rosto em sua camisa, respirando-o como se pudesse inalar suas promessas e torná-las verdade. Mas no fundo de sua mente, a dúvida se enrolava como fumaça. Naquela noite, ela fez as malas de novo, mas deixou a bolsa intocada sob a cama. Deitou-se ao lado dele no escuro, traçando as linhas de seu peito com a ponta dos dedos. Damen segurou sua mão e beijou sua palma. Não fuja, murmurou. Ela sussurrou de volta, tão suavemente que ele quase não ouviu. Então, não me deixe ir. Um mês depois, o lago descongelou, derramando ondas prateadas sob um céu que prometia primavera. April estava descalça no terraço dos fundos, o cabelo solto sobre os ombros, enquanto observava Noah correr com uma pipa de papel pelo gramado. Sua risada subia como música, um som que ela não ousava esperar ouvir de novo quando quartos de hospital e orações sussurradas eram tudo que tinham. Atrás dela, a porta de vidro se abriu com um clique suave e Damien apareceu, carregando 2 canecas de café. Ele lhe entregou uma sem dizer nada, ficando ao seu lado, sua mão livre roçando a dela, até que seus dedos se entrelaçaram. Ela sentiu seu calor penetrar em sua pele, constante e seguro, como ele havia sido todos os dias desde que ela parou de fugir. Eles não falavam mais sobre Linda. Ela tinha voltado para sua cobertura em Nova York, deixando apenas palavras afiadas e ameaças que já não tinha poder de cumprir. Quem visitava agora era a avó de Damen,
Eleanor, com um sorriso suave e genuíno, beijando a bochecha de April e lembrando-a de descansar. Descanso ainda era algo que April não entendia, mas estava aprendendo. Noah ficava mais forte a cada dia, seus passos mais firmes, seu sorriso mais largo. Às vezes ele corria até Damien e puxava sua manga, pedindo ajuda com a lição de casa, com a pipa ou qualquer coisa que decidisse que seu novo guardião deveria resolver. Damien nunca dizia não. Apenas se ajoelhava, as mangas arregaçadas, a voz suave de um jeito que April um dia achou impossível. Quando o vento levantou a pipa alto demais e ela caiu no lago, Noah gritou, e Damien correu com ele pelo gramado, molhando as calças de alfaiataria, sem se importar. April os observou e sentiu algo dentro de si se aquietar, como mel quente em seu peito. Naquela noite, jantaram no jardim de inverno, as paredes de vidro captando o último dourado do dia. April sentou-se entre Noah e Damien, ouvindo suas risadas se entrelaçarem ao redor dela, como uma promessa na qual finalmente podia acreditar. Depois que Noah adormeceu, Damien a levou para fora novamente, descendo o caminho estreito de pedra até o pequeno pier que se estendia sobre a água. A lua subia suave e tímida acima deles, refletindo nas ondas onde estavam ombro a ombro. Damien se virou para ela então, os olhos refletindo o céu prateado. Não sou bom com palavras, você já sabe disso. April sorriu, seus dedos roçando os nós dos dele. Eu sei, ele exalou devagar, como se carregasse algo pesado há muito tempo. Naquela noite em Chicago, você me olhou como um homem, não como um nome. Você foi embora antes que eu pudesse te agradecer por isso. A garganta de April apertou. Eu nunca quis nada de você. Damien riu baixinho, rouco. Eu sei. Por isso eu quero te dar tudo. Ele enfiou a mão no bolso, e quando ajoelhou-se, o mundo pareceu prender a respiração com ela. O anel que ele segurava era simples, uma aliança de ouro com um pequeno diamante que captava a luz da lua como um segredo. Case-se comigo, Abril. Fique comigo. Fique conosco. Ela sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse impedi-las. Sim. Sua voz quebrou como o amanhecer sobre a água. Sim. Damien se levantou e a puxou para o peito, seus lábios encontrando os dela num beijo que tinha o gosto do inverno derretendo na primavera. Atrás deles, a casa brilhava com a luz de uma vida que construiriam juntos. Noah dormia seguro em sua cama. O lago sussurrava sob seus pés, e o mundo girava, paciente e infinito. April Summers sabia agora que o amor podia encontrá-la quando menos merecesse, e permanecer quando menos acreditasse que ele o faria. Ela nunca mais fugiria, porque havia encontrado seu lar, não em salões de mármore ou mansões à beira do lago, mas na força silenciosa do homem, que um dia fora um estranho, numa noite de neve, e agora estava ao seu lado, inabalável e verdadeiro. O amor cura o que o medo tenta enterrar. Ele te encontra no escuro, te puxa para perto e te lembra de que sempre existe algo pelo qual vale a pena ficar.